E se o mapa para o sucesso empresarial, aquele que todo mundo busca hoje, já estivesse escrito há mais de 2000 anos? Parece uma ideia distante, talvez? Pois bem, é exatamente isso que vamos analisar aqui. Vamos mergulhar fundo numa metodologia que decodifica narrativas bíblicas e as transforma num verdadeiro manual prático para os negócios do século XXI. Então, a grande pergunta que guia essa nossa análise é bem direta. Será que textos tão antigos, escrituras sagradas, podem realmente funcionar como um plano de ação para o mercado super competitivo que a gente vive hoje? Olha, a resposta que a gente vai encontrar pode, no mínimo, surpreender muita gente. E o epicentro dessa discussão toda está aqui, no livro A Mente de Cristo nos Negócios, do autor e mentor Márcio Bringuente. E é crucial entender uma coisa: isso aqui não é só mais um livro de negócios. Longe disso. É apresentado como um verdadeiro manual de programação mental, partindo da premissa ousada de que a vida de Jesus contém um código oculto para a liderança e a gestão de alto impacto. Ok, vamos entrar agora no diagnóstico que o livro faz, que é muito poderoso. Ele usa uma metáfora central. Imagine que a nossa mente funciona como um computador de última geração, certo? Agora, a pergunta que fica é: e se o sistema operacional que está rodando nessa máquina estivesse completamente desatualizado? E é aqui que o autor aponta o dedo na ferida. O diagnóstico é que muitos empreendedores vivem um conflito interno que simplesmente paralisa. A pessoa tenta aplicar princípios de fé, de propósito, de abundância, mas o software mental que está rodando por baixo de tudo é antigo, baseado em medo, em escassez, em sobrevivência. E qual o resultado disso? A gente já sabe, né? Esgotamento, frustração e resultados que, francamente, ficam muito aquém do potencial. Essa tela aqui basicamente mostra a guerra interna que o livro descreve. De um lado está o sistema operacional antigo. Medo, escassez, mentalidade de sobrevivência, aquela rotina de viver apagando incêndio, sabe? Isso leva direto para o burnout. Agora, do outro lado, está a proposta, o novo sistema operacional, que opera com autoridade, com visão de abundância, que impõe ordem sobre o caos. É sair da reação para se tornar a causa, com propósito e um alto impacto. Então, a lógica é clara. Se o problema é um software obsoleto, a solução não é trabalhar mais ou se esforçar mais. Isso só vai fritar a máquina. A solução é uma só, um upgrade. E é agora que a gente vai ver como o livro propõe instalar essa nova versão na nossa mente. E aqui está o pulo do gato, o coração de toda a proposta. A mente de Cristo, no contexto do livro, não é apresentada como um dogma religioso, mas sim como um sistema operacional mental superior. É um framework, uma estrutura que integra a inteligência estratégica, emocional e espiritual para otimizar cada tomada de decisão. E o resultado prático disso? É a capacidade de olhar para o caos, para a complexidade e a incerteza do mercado e, em vez de ser engolido por eles, transformá-los em ordem, clareza e oportunidade. É literalmente a passagem de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o arquiteto do seu destino empresarial. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como, na prática, se extrai uma estratégia de marketing de uma parábola de 2000 anos? Parece impossível, né? Pois agora a gente vai mergulhar na engenharia reversa que o livro ensina para decodificar os evangelhos. O processo é um sistema de 3 fases, bem direto. Primeiro, isola-se um evento bíblico como o cientista isola uma variável para estudo. Segundo, extrai-se o princípio universal de negócio que está oculto ali naquela história. E terceiro, e talvez o passo mais poderoso, o livro entrega uma ferramenta mental para instalar esse princípio diretamente na mente do empreendedor. E é aqui que a metodologia se torna disruptiva. Peguemos o nascimento em uma manjedoura, por exemplo. Por séculos, foi visto como um símbolo de humildade. O livro ressignifica isso e transforma na maior aula de todas sobre MVP, Produto Mínimo Viável. A lição estratégica? A verdadeira inovação não nasce em palácios com orçamentos gigantes, mas em cenários de escassez, onde a validação tem que ser rápida e o custo baixíssimo. E essa reinterpretação não para por aí. As Bodas de Caná, uma aula sobre superar as expectativas do cliente no meio de uma crise. O paralítico que desce pelo telhado, um case espetacular de inovação disruptiva quando os canais tradicionais estão bloqueados. E a parábola do semeador? É basicamente um funil de vendas perfeito ensinando a qualificar leads e a focar os recursos nos clientes mais férteis. Mas vamos ser sinceros, teoria sem prática vira só filosofia, não é? A verdadeira força desta metodologia está justamente no terceiro passo, as ferramentas mentais, projetadas para reprogramar o cérebro e transformar esses princípios em comportamento automático. Para conseguir essa renovação da mente, a obra integra um arsenal de tecnologias de ponta do desenvolvimento humano.
Estamos falando de programação neurolinguística, a PNL, de coaching e, sim, de técnicas de hipnose conversacional e auto-hipnose cristã. Todas elas recalibradas e adaptadas para operar dentro de um framework de fé. Uma das ferramentas mais poderosas citadas é a auto-hipnose cristã. O livro a posiciona não como algo místico, mas como ciência da mente, uma técnica de foco profundo que utiliza a neuroplasticidade, a capacidade natural do nosso cérebro de criar novas conexões para gravar princípios bíblicos diretamente no subconsciente. Outra ferramenta é a PNL bíblica. Pense nela como se fossem atalhos no teclado do seu cérebro. A ideia é transformar versículos em gatilhos mentais, ou seja, comandos curtos e poderosos que podem, em segundos, mudar um estado emocional e o foco no meio de uma reunião tensa ou de uma decisão difícil. E aqui está um exemplo prático de um desses gatilhos. A afirmação, minha alma prospera, meu caixa prospera. Derivada de uma passagem bíblica, essa frase cria uma ponte neural direta entre a saúde da alma e a saúde financeira. É uma ferramenta para alinhar o subconsciente com a prosperidade, transformando uma crença espiritual em um resultado palpável. E é crucial entender que o objetivo de todo este sistema transcende o sucesso pessoal. A meta final é equipar o empreendedor para gerar um impacto massivo, o que o livro chama de realizar obras maiores, uma referência direta à promessa que está no Evangelho de João sobre o potencial humano liberado. Essa fusão de sabedoria antiga, psicologia moderna e ambição empresarial abre uma fronteira fascinante. A questão que fica no ar, então, não é mais se esses mundos podem se encontrar, mas sim que tipo de líder, que tipo de empresa e que tipo de futuro eles são capazes de criar juntos. A busca por propósito nos negócios talvez tenha acabado de ganhar um novo e poderoso manual de instruções.